Muito bem, então a gente finaliza com a lembrança dos hormônios sexuais dos seus papéis, ok? Então a gente começa aqui lembrando do estrógeno. O estrógeno tem produção no ovário, pelas células da granulosa, estimulado principalmente por FSH na primeira fase, mas o LH tem um papel importante também, principalmente sobre a teca que vai dar substrato para a granulosa produzir o estrógeno. O estrógeno tem várias ações. Durante a fase do ciclo, tem a ação na maturação folicular, então ele vai aumentar o tamanho do folículo, vai nutrir o folículo, vai proliferar o endométrio para produzir uma grande quantidade de substrato para a implantação do folículo fecundado, e ele mantém o espessamento da mucosa vaginal. Então, durante a primeira fase do ciclo, a mucosa vaginal é mais espessa. Como o folículo está proliferando, a presença de espermatozoides tem dificuldade de passar para perto do ovário, né, para caminhar dentro da vagina e do útero. Então, nessa primeira fase, o muco é bem espesso, bem gelatinoso e o folículo está ainda em amadurecimento juntamente com o endométrio. Após a fecundação, o estrógeno tem papel importante na sobrevivência do espermatozoide, na manutenção do espermatozoide. E ele regula a migração do óvulo. Então, o óvulo tem que descer pela tuba uterina, o muco se torna menos espesso e o espermatozoide consegue até usar o muco como uma forma de caminhar dentro do sistema reprodutivo da fêmea, e aí então ele favorece a presença ali tanto do espermatozoide que está ativo, quanto do óvulo para caminhar até a parede uterina para poder se implantar naquele endométrio bastante amadurecido. Então, essa primeira parte aqui que vocês estão vendo, ó, de amadurecimento do endométrio é a fase folicular, né? Essa superfície aqui que vai melhorando o seu aspecto em termos de quantidade de glândulas, de nutrição sanguínea, para que depois a progesterona só faça o papel final antes da implantação. A progesterona, então, ela vem da produção principalmente do corpo lúteo. Que o corpo lúteo, dominado por células da teca, consegue fazer uma produção de progesterona alta. Ele é guiado principalmente por LH, que é o hormônio adeno-hipofisário da fase lútea. E aí as funções principais da progesterona envolvem a preparação para a nidação. Então, termina de amadurecer o endométrio, mantém útero e colo do útero ativos e próprios para a nidação, começa a fazer feedback negativo de LH, então se não houver fecundação, não tem implante, inibe uma quantidade maior de LH e aí cai e começa a ter o descamamento do endométrio, que é a menstruação. Mas na presença do folículo fecundo, né, então vai ter a implantação, a nidação e implantação, e aí a progesterona vai ter um papel importante na preparação para o aleitamento. Então, a progesterona é inicialmente produzida pelo corpo lúteo para manutenção do folículo e fecundação podendo ocorrer, né? Ele subsequentemente mantém-se alta até que ocorra essa nidação e quem vai fazer o papel de produção de progesterona posteriormente vai ser a própria placenta. Então, a placenta sendo estimulada, né, tendo ocorrência da placenta, ela começa a produzir progesterona e aí o corpo lúteo, então, decresce. E os andrógenos, terceiro tipo de hormônio sexual, são os andrógenos. Local de produção, testículo, 95% no caso dos machos, um pouquinho pela suprarrenal ou adrenal, que produz também nos machos, mas é o único local de produção nas fêmeas, né? Já que a quantidade de produção de andrógenos pelas células ali da teca são todas convertidas, é tudo convertido em hormônio sexual feminino pela granulosa. Então aqui os ovários convertem, né? E a suprarrenal mantém. Bom, a testosterona ela pode ser convertida em dihidrotestosterona, que é a principal atividade nos machos, pela 5-alfa-redutase. Então, todo o papel fora do testículo é dado por dihidrotestosterona. No caso das fêmeas, a testosterona é convertida em estradiol pela aromatase. Tá? Tecido adiposo consegue produzir aromatase, então sobrepeso causa conversão de testosterona em estradiol, tanto em machos quanto em fêmeas. Qual o papel dos andrógenos? Qual o papel da testosterona, principalmente nos homens, né, que podem apresentar na idade senil, na fase senil, uma diminuição da produção de testosterona, que é a andropausa.
Então, no indivíduo que não tem testosterona suficiente, ele começa a apresentar dificuldades de manutenção de atenção, foco, motivação, humor cai muito. Então, função cerebral é muito afetada, fadiga, tanto muscular quanto percepção de fadiga, né? Aumento de gordura no corpo, já que a testosterona é um hormônio metabólico, diminuição de libido, concomitante com diminuição dos aspectos sexuais secundários que estão relacionados à distribuição de pelos, principalmente no homem adulto. Aí, a quantidade de testosterona mantida faz com que o indivíduo tenha uma resposta orgânica, uma resposta fisiológica de melhora da sua capacidade. Bom, para concluir tudo isso, a gente viu que ocorre uma diferenciação sexual lá na fase embrionária ainda, né, com determinação de sexo genético, depois sexo gonadal e aí o sexo fenotípico, que é o aspecto do indivíduo. Os hormônios do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas começam a ter picos, gerando uma oogênese, ciclos ovariano no caso dos mamíferos, ou produção de ócitos consequente da variação ambiental, variação térmica, variação nutricional nos outros organismos. Os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas, tanto ovários quanto testículos, mantêm a maturidade sexual, então eles fazem toda a fase reprodutiva do indivíduo, que pode levar a uma gravidez ou reprodução, se a gente estiver falando de não mamíferos, e isso leva então ao início do ciclo novamente, diferenciação sexual e assim subsequentemente.